A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Você está diante do seu futuro e é tudo uma questão de escolha. Você pode escolher esperar as coisas acontecerem ou definir o seu próprio caminho. Escolha viver bem. Escolha a Previdência do Sicoob. Sicoob, faça parte. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson e hoje com o André, junto com a gente. E nós vamos fazer um programa, pessoal, um pouco diferente. Como muitos de vocês sabem, acabou de ter o 47º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Quem acompanha a gente aqui no canal viu que nós gravamos até com o Matiello, gravamos com a turma jovem da Fundação Pro Café, né, nossos bolsistas, estagiários. E nós vamos fazer hoje para vocês, trazendo alguns trabalhos. O Andrezinho separou pra gente 3 trabalhos na parte de fertilidade e nutrição, né, André? E pra gente falar um pouco deles aqui. André, bem-vindo, pode começar então. Muito obrigado, Xande. Como você falou, teve o congresso, né? A Fundação divulgou muitos trabalhos, né? Publicou muitos trabalhos nesse congresso e a gente vai trazer aqui alguns trabalhos, né, para a gente discutir aqui e mostrar para o pessoal que a gente trouxe trabalhos simples, fácil de explicar e fácil de entender para todo mundo poder aproveitar, né, e conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais com esses trabalhos. Isso aí. Tá? Então, o primeiro trabalho que a gente vai mostrar aqui é o efeito da adubação potássica no equilíbrio das bases do solo. Então, a gente pegou uma lavoura adulta, né, e colocou diversos níveis de K2O, de potássio. Então, desde 0 até 400 quilos de K2 por hectare. Então, assim, André, é importante, né? Importante a gente explicar isso daí pro produtor, o produtor entender, né? Pro técnico que nos assiste entender, porque nós sempre falamos, né, que o equilíbrio é mais importante que as quantidades absolutas. E esse trabalho vem a mostrar exatamente isso, né? Exatamente. Que colocando doses aí no 0 de potássio, 100, 200, 300 e 400 quilos de potássio, como que fica o equilíbrio com as bases cálcio, magnésio ali no solo? O que vai acontecer? É isso que a gente veio a trazer aí pro produtor, para o técnico, para o engenheiro agrônomo, para os nossos colegas que nos assistem. Exatamente. Aí aplicou esses tratamentos, né? São 5 tratamentos variando as doses aí de 0 a 400 quilos de potássio. E no ano seguinte, a gente colheu essa safra é uma safra branca, esse potássio não interfere, né? Porque o café já estava lá. Aí esse ano a gente foi e fez análise de solo separada em cada tratamento. Para verificar o equilíbrio. Para verificar exatamente o equilíbrio. E aí, o que aconteceu? Onde colocou pouco em relação à dose recomendada, desequilibrou. E onde colocou muito em relação à dose recomendada, desequilibrou. Então, colocar aqui, ó, quando a gente olha aqui no gráfico, né? O primeiro gráfico aqui, ó, o de cima, ele representa o teor de potássio no solo em relação às doses. Então, a gente sabe que o potássio se acumula no solo, né? Ele fica lá como reserva. Então, aonde não colocou potássio, ele caiu de 111, ele caiu para 50. Né? Por quê? Porque o café levou o potássio embora, né? Lixiviou também, teve extração, né? Esses volumes de chuva que tiveram agora. Esses grandes volumes de chuva que nós tivemos, né? Tudo isso. E aonde colocou mais, acumulou mais. Quando a gente vem aqui para os gráficos, o primeiro gráfico aqui que relaciona a dose de potássio com a relação cálcio-potássio, ou seja, a relação cálcio-potássio, o ideal é 9:1, né? Quando a gente não colocou nada de potássio, essa relação ficou lá perto, aproximou de 20. Ficou ruim. Ficou péssimo. E quando colocou muito, ela ficou aqui coisa de 4:1. Ficou péssima também. Né? Então, as melhores doses, né, que manteram mais o equilíbrio,
foram aquelas que seriam recomendadas pelos manuais de recomendação. De 100 a 200 quilos de K2O de potássio, né? Vamos falar potássio para facilitar, né? 100 a 200 quilos de potássio por hectare foi o que manteve um bom equilíbrio. E aí, o Alisson e André, onde você vai mostrar mais um com relação ao cálcio potássio e magnésio ainda, mas onde a gente fala para os produtores, quando a gente conversa, quando vocês vão dar palestra, a gente está andando, encontra produtor, né, encontra por acaso, onde a gente dá assistência, aqueles produtores exagerados, a gente fala, cuidado, menos às vezes é mais, cuidado no equilíbrio, não fica exagerando, não fica colocando, achando que você está me enganando, colocando alguma coisa por conta própria, você não vai, cuidado com a recomendação sua, porque... O mais, às vezes, e muitas das vezes o mais é menos. E hoje nós estamos trazendo dois trabalhos aqui que vão mostrar que o mais é menos. Um é esse primeiro, do potássio. E o que acontece? O potássio, a gente muda ele com facilidade no solo. Sim. Você põe muito, ele aumenta. Você não põe nada, ele diminui e aumenta com muita facilidade de um ano para o outro. É muito rápido. O cálcio e o magnésio não, já é mais... não é tão rápido, porque você depende de corretivos insolúveis. Calcário, óxidos, hidróxidos. Você depende de corretivos insolúveis. O próprio sulfato de cálcio, gesso, é tudo corretivo e condicionador de solo que são insolúveis. Então o potássio, a gente altera ele com uma velocidade muito grande. Com certeza. Né? Aqui o outro gráfico é o magnésio, né? A proporção correta de magnésio e potássio é 3:1. Então, se a gente pega aqui, foi a mesma coisa para o magnésio. As doses de 100 a 200 de foram 100 a 200, manter. as que mantiveram melhor equilíbrio. Com certeza. Aqui é os mesmos gráficos, mas resumido em tabela, né? Então, quando eu usei 0, 18 ficou ruim. 18 para 8:1, né? Olha os equilíbrios bons aqui, ó. 100... 8 para 3:1, muito perto de 9 para 3. De 9 para 3:1, né? Com certeza. Bem equilibrado. Bem equilibrado. 200 aqui piorou um pouquinho, mas ainda continuou, né, bem razoável. E depois, quando a gente começou a colocar mais, né, começou a desequilibrar muito. Ficou ruim. E, então, assim, a gente tem que adubar baseado na análise de solo e não esse negócio, tá vegetando, é só nitrogênio, tá produzindo... É mais potássio. Então, não. Quem vai mandar... Claro que a perspectiva de safra manda, mas a gente tem que descontar as reservas do solo. A análise de solo, ela é sempre soberana. Uma análise de solo bem feita, ela é sempre soberana. André, com relação a esse primeiro trabalho, muito claro, né? Ficou muito claro. Mas nós temos um segundo, que aí a gente sai do potássio e vai para o nitrogênio. E como que ele ficou? Sim, esse segundo trabalho, ele chama Resposta do Cafeeiro a Doses Excessivas de Nitrogênio. Então, a gente pegou uma lavoura também adulta, com a carga pendente boa, de em torno de 60 sacas por hectare, e jogamos aí os tratamentos 200, o 1.200, o 2.300, o 3.400, 4.500 e os 5 tratamentos de 200 a 600 quilos de N por hectare. E aí a gente avaliou o desenvolvimento vegetativo para o próximo ano. Sim. E também fizemos análise de folha, né, durante o ciclo da planta. E fizemos em janeiro e em março. É o segundo trabalho que vai mostrar que o mais é menos, conforme nós da Fundação Procafé já vem batendo nessa tecla, já vem batendo isso daí, falando adubação exagerada de nitrogênio reduz produtividade. Isso daí é o que a gente vem falando desde muito tempo. Por quê? Porque quando você exagera na adubação nitrogenada, você faz uma bagunça na planta. Você vai ter maior ataque de doença, você vai ter maior ataque de praga, né? Você vai ter um desbalanço no dimorfismo de gemas, porque as gemas, elas podem, a mesma gema que diferencia vegetativamente produzindo ramo e folha, é a mesma gema que pode diferenciar reprodutivamente, fazendo flor e consequentemente fruto. O que vai fazer esse dimorfismo de gema diferenciar vegetativamente ou reprodutivamente são estímulos ambientais, hormonais e nutricionais. Principalmente esses 3 estímulos. E quando nós exageramos
no estímulo nutricional de nitrogênio, essa gema ela vai para a parte vegetativa e não para a parte reprodutiva. Então, paga muito caro para perder café, né? Paga muito caro para perder café. Faz folha e não faz fruto. Então, aí a gente avaliou o desenvolvimento vegetativo e tirou as análises de folha, né? Então, com relação aos resultados, tanto o comprimento como o crescimento, o comprimento é em centímetros e o crescimento em número de nós. Então, tanto o comprimento como o crescimento, em altas doses de nitrogênio, o desenvolvimento vegetativo foi menor do que em doses intermediárias, mostrando que o excesso prejudicou, né? Então, já seguindo as leis, né, da fertilidade, a lei dos incrementos decrescentes, que chega uma hora que não dá a resposta. Aí, né? O pessoal fala assim, mas se vai pôr mais nitrogênio, o Alisson não falou que quando você põe mais nitrogênio, diferencia mais folha, e o André está falando que cresceu menos. Exatamente. Vai produzir mais folha, a planta vai bifurcar mais, a planta vai palmear mais. Ao invés dela ter aquele crescimento retilíneo, que é onde promove produtividade, ela tem um crescimento lateral, bifurcado, palmeamento, como o produtor gosta de chamar, que ao invés de aumentar a produtividade, aumentar o crescimento do ramo produtivo, solta folhas laterais. Além dele ficar um ramo mais fino, com menos reserva, intensidade da florada menor. Né? No final das contas, além de perder crescimento, além de todos os problemas causados na questão de doenças e pragas, ainda reduz produtividade. E esse crescimento desordenado, né, Alisson, ainda vai criar uma planta embatumada, que você, para corrigir, vai ter que entrar com poda. Com poda. Porque é o único jeito que você vai corrigir ela depois. Não, chega num ponto que você tem que zerar o nitrogênio totalmente para restabelecer um equilíbrio na planta. E aí, quando a gente vai para os teores de nitrogênio foliar, tanto em janeiro como em março, não houve diferença significativa entre os tratamentos, né? Então, a gente que faz bastante análise de folha, acompanha muito experimento, a gente sabe que isso é comum, né? No sentido que a análise de folha, ela não cresce proporcionalmente ao que você põe. Então, eu vou pôr 200, deu 3,3. Na hora que eu pus 600, deu 3,3 também. Não, e a gente, né? e às vezes o nitrogênio, ele está muito correlacionado a crescimento. Às vezes uma planta que cresceu muito, que ela está super bem nutrida, cresceu muito, ela tem um teor de nitrogênio, às vezes até mais baixo que uma planta que cresceu pouco. Sim. É muito comum nos nossos experimentos os resultados darem inversos. Doses mais baixas até dose zerada com nitrogênio muito próximo ou até superior a doses mais altas. Sim. Isso, infelizmente. O que o produtor tem que entender é que a análise de folha, principalmente para nitrogênio e potássio também, é uma conferência da nutrição. Sim. Ninguém vai recomendar adubo aqui com base em análise de folha, somente análise de folha. De jeito nenhum. Né? Então, não é parâmetro de recomendação. Exatamente. Então, o produtor tem que entender que o nitrogênio ele é muito móvel, né? Ele vai sair da folha velha para ir para nova, ele vai diluir na vara, então quanto maior o crescimento, mais vai diluir, né? E às vezes lá no terceiro, quarto par de folha é o lugar que vai demorar mais para faltar nitrogênio. Sim. Né? Então, e a época também, muitas vezes no verão não mostra, e às vezes ela vai mostrar lá na entrada do inverno. Com certeza. Né? Então, teria que ser extremos grandes para isso aparecer na análise de folha. Não é um bom parâmetro. Isso aí a gente está acostumado, né, André? Exatamente. Né? Então, toma cuidado para mexer com adubação com base na análise de folha. Né? Não fazer isso sem ter a análise visual, nesse caso, ela é até mais importante. Sim. Né? O visual sempre é soberano, né? Não tem planta mentirosa, não tem visão, né? O visual sempre é soberano. Dentro da veterinária, quando tinha
veterinário velho, que era muito bom, ele falava, o povo chegava cheio de exame, e ele era da turma antiga, e falou, a clínica é soberana. A clínica, sim. Isso a medicina, isso é tudo, e isso é pra gente. Vandão usava exatamente essa expressão. O Antônio Vander, a análise clínica é soberana analítica. Acabou. Com certeza, né? Então, assim, de conclusão que a gente tira é que os excessos prejudicam, né? E prejudica não só a planta, prejudica o bolso, né? Porque é um insumo caro, né? A adubação, hoje, se você for ver, é um gasto muito alto dentro do desembolso da atividade. Com certeza. Né? Então, é um excesso que não vale a pena, que perde em café e perde gastando mais também. Depois teve um outro trabalho. Esse trabalho ele chama Distribuição Espacial da Fertilidade do Solo em Lavouras de Café. Esse trabalho, a gente pegou lavouras adultas com mais de 10 anos, né? Então pegou distribuído no sul de Minas, teve Nepomuceno, Poços, Varginha, e pegou lavouras em formação, né? Ou seja, lavouras que ainda não chegaram na primeira florada boa, daquela de 1 ano e 8 meses. Então, lavoura de 0 a 1 ano e meio ali, né? E aí a gente pegou essas lavouras com mais de 10 anos e avaliou, tirou a análise de solo entre plantas, na faixa de adubação e no meio da rua. E foi nas lavouras novas e fez a mesma coisa. Fez entre plantas, na faixa de adubação e no meio da rua. Na planta nova fez dentro do sulco, né? Vamos dizer assim. Dentro do sulco, que acabou de adubar, na projeção da saia e no meio da rua. E no meio da rua, né? Então, e cada talhão foi uma repetição, vamos dizer assim. Então, para avaliar, a gente juntou todas as lavouras de mais de 10 anos juntas e juntou todas as lavouras novas juntas para entender, né, a distribuição dos nutrientes, no terreno, na área. Na área, né? Exatamente. Então, vamos aqui para a primeira tabela aí do alto, né? Mostrando lavouras com mais de 10 anos. Então, vamos primeiro o pH. Entre plantas, 5,2, projeção da saia 5,9, meio da rua 6,5. Então, o que a gente vê? Vamos resumir, né? Tanto o pH como o cálcio, como o magnésio, está acumulando lá no meio da rua. No meio da rua. Né? Sim. E estão muito maior no meio da rua do que na faixa de adubação. O que é a importância disso, né, Andrezinho? Assim, para traduzir em miúdos para quem nos assiste, um público bem prático que nos assiste, o que esse trabalho nosso, que a Fundação Procafé, ela tem essa característica, né, de trazer trabalhos práticos que o produtor pode colocar em prática na vida dele. Refletir o dia a dia dele. E esse trabalho reflete muito do que a gente vê aí. O que está falando aí? No meio da rua, numa lavoura de 10 anos, tá juntando. O que está faltando aí? É voltar ao cisco. Às vezes, o que o produtor está precisando é fazer uma chegada de cisco e não uma aplicação de calcário. E mostra também, Alisson, acho que isso daí um pouco do que a gente bate muito aqui, daquela aplicação de calcário, que a gente passa na estrada e vê que é poeirão. Aqui é poeirão. Tudo. Tá caindo ali no meio da rua. Tá fazendo uma aplicação em área total dele ali, ele tá fazendo. E no aí meio da rua a extração é menor e vai sobrando mais cálcio, mais magnésio, então, pH mais alto no meio da rua. Nessa parte aí, para mim, faltam duas coisas. Uma, a chegada de cisco. Duas, uma aplicação bem feita desse calcário quando ele vai fazer. Ele junta as duas coisas e ele cria esse problema para ele. É que o produtor muitas vezes faz isso, né? Ele faz o calcário em área total e ele acidifica com adubo só na linha. Só na linha. E as práticas, muitas vezes faz arroação, e a prática de varreção sempre faz, né? Então, e a extração também é maior, E a extração também é maior. Ali, vamos dizer, 20 centímetros para fora da saia até o tronco. É o ponto de maior extração. Né? Então, ali no meio da rua que caiu, ou que foi o cisco ali pro meio da rua, ou que caiu um pouco de calcário ali, mas como a extração é menor, é onde sobra mais cálcio, magnésio, o pH tá mais alto. E aí, às vezes, ele vai lá, tira na linha, né? Pede calcário,
sendo que às vezes no meio da rua está passando. Sim. E ele poderia pegar esse material com potencial corretivo e colocar lá no lugar que está precisando. Né? Sim. Então, Só precisa distribuir a fertilidade. A fertilidade está lá. Ele só precisa distribuir. Para ficar o mais homogêneo possível, na área. Né? E quando a gente fala das plantas novas, André, das plantas em formação? Quando a gente vai para as plantas em formação, não tem diferença, praticamente todas as características não tem diferença entre plantas no meio da rua ou na faixa de adubação. A grande diferença é o fósforo. Que nós colocamos no sul. E assim, é muito comum a gente saber que a lavoura foi plantada com fósforo e chegar uma análise de solo sem fósforo, porque a pessoa foi lá e tirou na projeção da saia. Ela colocou o fósforo no sulco e está tirando a projeção da saia. Como que você pode colocar um negócio num lugar e procurar no outro? Querer que ele esteja em outro. Não tem como. Eu acho assim, a pessoa que está vendo esse episódio de hoje, principalmente esse último trabalho, dá uma olhada na nossa lista de vídeo. Nós fizemos e até fizemos vídeo lá no campo mostrando como se deve retirar a análise de solo e tudo. E aí, se vocês olharem aquele vídeo e olhar esse trabalho, vocês vão entender o porquê. Com certeza. Isso aí. Então, quando a gente pega a lavoura em formação, né, só teve diferença por fósforo, onde dentro do sulco deu um fósforo muito maior, porque é onde a gente colocou. André, aí você vê o que está acontecendo. A lavoura nova está tudo certinho, né? Na adulta de 10 anos é que não. Ou seja, começa certo, depois a gente vai desequilibrando errado. Né? E a gente vai fazendo errado e aí dá errado. O Alisson e André, e um negócio que o produtor tem que entender. A hora que a gente pega esse desequilíbrio, vamos pôr o cálcio e o magnésio principalmente ali, e aí a gente faz a análise de solo, na onde eles não estão, o que a gente vai fazer? Mais calcário. Mais calcário. E mais. E aí vai aumentando... Mais problema. Mais erro. E o produtor vai fazer o quê? Mais gasto. Mais gasto. Então, cuidado, que às vezes por um errinho bobo, uma coisa fácil de você ir lá e fazer uma chegada de cisco, você está gastando. Amostragem de solo. Amostragem de solo bem feita, uma chegada de cisco, e você está gastando dinheiro com o corretivo. Com certeza, é isso aí. É importante lembrar que todos esses trabalhos estão nos anais do Congresso, né? A gente vai colocar as páginas aí disponível para quem quiser acessar e ler o trabalho inteiro, né? Sim. É só ir lá na página da Fundação, entrar nos anais do Congresso e a pessoa pode ler o trabalho na íntegra completa. Né? Bom, pessoal, acho que é isso que a gente tinha para passar. Isso aí. Tá com bastante conteúdo, bastante coisa pro produtor, pro técnico, pro estudante que acompanha a gente, tá ali buscando. O André falou, tá lá no site da Fundação Procafé, você tem todos os congressos lá disponíveis para poder ler. E a semana que vem tem mais. Valeu, Andrezinho. Valeu, Alisson. Até a próxima, pessoal. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.